Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma exposição da Palavra de Deus aqui no nosso canal, no canal da Igreja Presbiteriana da Coama. Hoje nós daremos sequência à nossa série de exposições em Apocalipse. Desta feita, eu peço para que você abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2 e leremos dos versículos de 1 ao 7, tá bom? Apocalipse 2, de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achartes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Vamos orar, querido. Querido e bondoso Deus, nós nos aproximamos do Senhor com nosso coração desejoso de aprender da Tua Palavra. Fale conosco por meio da Tua Escritura Santa, ó Pai. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Você se lembra da sua conversão? Ou daquele momento em que você foi profundamente tocado pelo Evangelho? E que isso mexeu com toda a estrutura do seu ser? Ao ponto que era extremamente prazeroso servir ao Senhor? Onde as tuas afeições, elas estavam despertadas? Você não deseja viver aquele momento novamente? Se é que você já passou por algo do tipo. Talvez você se encontre frio espiritualmente. Talvez as tuas afeições espirituais, elas tenham arrefecidas. Talvez você não seja mais aquele homem ou mulher de oração, de devoção. Talvez o seu coração já não pulsa na mesma efervescência de outrora. Talvez algo tenha mudado. E por causa disso, você deve se lembrar com muita nostalgia daqueles momentos mágicos da carreira e da caminhada cristã. Irmãos, é fato que a vida cristã nem sempre ela se dá no mesmo ritmo. Sim, a nossa caminhada ela passa por altos e baixos. Mas se existe algo que caracteriza a nossa caminhada cristã, é que nós precisamos saber exatamente quando devemos retornar para o caminho. A semelhança do peregrino da história de Jambanha, é normal muitas vezes querermos buscar outras veredas, outros caminhos alternativos. Mas é imperativo que quando isso aconteça, que nos arrependamos e é necessário que retornemos ao caminho. Nesta exposição, nós aprenderemos a necessidade de retornar ao primeiro amor, que é exatamente o ápice da mensagem desta carta, embora há muitas lições que nós precisamos aprender a partir dela.
Então venha comigo. Veja, chegamos finalmente à primeira carta das 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Cartas essas enviadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Já vimos que essas igrejas representam a igreja militante, a igreja peregrina, a igreja sofredora, a igreja deste lado de cada eternidade, a igreja que está na caminhada rumo ao seu destino final e que passa por altos e baixos. A primeira igreja, então, que nós observaremos, que nós estudaremos, é a igreja de Éfeso. E antes de adentrarmos ao conteúdo desta carta, que nos ensina da necessidade de retornarmos ao primeiro amor, algumas informações são importantes e vocês perceberão isso à medida que nós estudarmos cada uma dessas igrejas, destas cartas a essas igrejas. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele, de maneira bem interessante, ele conecta a situação geográfica, cultural, social daquela igreja com a mensagem que ele pretende comunicar a ela, ok? Em outras palavras, Cristo usa uma linguagem bastante experimental, ao ponto que os membros daquela igreja certamente entenderiam o que o Senhor Jesus Cristo estava querendo ensinar. Então, a cada uma das igrejas, Cristo dá alguns detalhes que estão intimamente relacionados à situação daquela determinada igreja. E é o caso aqui da igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade muito rica, era uma cidade próspera e famosa. Era também tida como a capital da Ásia Menor, né? Muitas vias conectavam a cidade de Éfeso às demais cidades da Ásia. Também a cidade de Éfeso era famosa por um templo colossal, né? Um templo muito bonito, só que dedicada à deusa Diana, né, dos romanos, que é a mesma Artemis ou Artemis dos gregos, né? Por muito tempo, Éfeso foi uma cidade ou um centro comercial da Ásia. E Paulo visitou essa cidade por ocasião da sua segunda viagem missionária, deixou ali Priscila e Áquila, como nós podemos observar a partir de Atos 18, versículo 19 em diante, né? E na terceira viagem, Paulo passa 3 anos na cidade de Éfeso, culminando assim com a sua despedida, né, calorosa dos presbíteros de Éfeso, como está lá em Atos capítulo 20, versículo 17 a 38. Ok? Então, essa igreja ela é uma igreja que teve excelentes experiências espirituais, porque essa igreja teve também excelentes pastores. Passou por lá o apóstolo Paulo, passou por lá Timóteo, passou por lá João, o apóstolo. Então era uma igreja bem madura, bem consolidada, bem estabilizada, digamos assim, ok? E agora vemos o nosso Senhor Jesus Cristo endereçando uma epístola, uma carta à igreja de Éfeso, ok? E nessa carta nós aprendemos que ser crente fiel e ao mesmo tempo não se contaminar com os ídolos não é uma tarefa fácil. E a igreja de Éfeso foi zelosa nisso. Era extremamente zelosa nesse aspecto. Mas ao mesmo tempo, aquela igreja havia abandonado o primeiro amor. Então, depois desse panorama geográfico, né, encontramos essa igreja aqui nesse contexto, numa cidade extremamente idólatra, mas a igreja de Éfeso permaneceu fiel, não se rendeu à idolatria, nem à idolatria ao Estado,
porque havia necessidade de reconhecer os Césares como senhores, como deuses, né? Então o César deveria ser reconhecido como divino, e essa igreja não o reconhecia, e nem tampouco se permitia cultuar ou abrir mão de sua fidelidade ao Senhor para se entregar a qualquer tipo de idolatria, nem mesmo a idolatria daquela tão temida deusa, né, chamada Diana. Dito isso, queridos, que lições nós podemos tirar dessa epístola de uma maneira bem prática, né? Então veja, a primeira lição que nós tiramos daqui está no versículo 1, que se conecta bem com a última parte de nossa exposição anterior. Então, o versículo 1, já nessa introdução a essa carta, Cristo, ele declara algo extremamente consolador. Ele está presente no meio de sua igreja. Então, essa é a primeira verdade que nós aprendemos aqui. Cristo está presente no meio da sua igreja. E o que isso significa? Em primeiro lugar, isso significa, aqui de acordo com essa epístola, que Cristo fala com a sua igreja por meio de seus pastores, por meio dos mensageiros da igreja, daqueles que são responsáveis por comunicar a palavra de Deus à igreja. Perceba, o versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Nós já sabemos que essa carta ela foi escrita para ser lida para a igreja. Já vimos isso no capítulo 1 de Apocalipse. Mas agora essa carta deveria ser lida à igreja por meio do anjo da igreja. E quem é o anjo da igreja? Alguns acreditam que são seres angelicais, que cada igreja tem um anjo nesse sentido. Isso não faz sentido algum. Ok? É bem verdade que os anjos servem à igreja, servem ao Senhor Jesus Cristo. Mas nós não temos base bíblica para anjo da guarda e nem tampouco para anjo da guarda da igreja. Então, o que seria esse anjo? A palavra anjo aqui ela é usada como sinônimo de mensageiro. Se você pegar qualquer dicionário ou léxico grego, você verá que uma das traduções para a palavra anjo, que é a expressão angelos, é a de mensageiro. Inclusive, se você abrir Mateus 11:10, você lerá lá que João Batista é chamado de mensageiro. Eis que envio o meu mensageiro. Então, um anjo é aquele que tem uma mensagem a comunicar. Ok? Quem são os mensageiros do Senhor? De forma bem categórica, os ministros, os despenseiros dos mistérios de Deus, como assim são chamados. Ok? Se você abrir lá em Romanos 10, versículo 13 a 17, você perceberá que a necessidade de que hajam mensageiros para comunicar a palavra de Deus ao povo. Então, Romanos 10, versículo 13 a 17, nós lemos o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Eu chamo a sua atenção para o versículo 14, quando diz: como crerão naquele, que aí a tradução é de quem nada ouviram, mas que uma tradução mais literal é: como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? É interessante porque o que o texto está deixando extremamente evidente é que quando nós
ouvimos o ministro da palavra de Deus pregando o evangelho de maneira fidedigna, fiel, nós ouvimos não aquele ministro, mas o próprio Cristo. Como ouvirão, né, se não há quem pregue? Né? E como crerão se não ouviram aquele em quem deveria crer? E como é que esse que é o objeto da fé, ele fala com o seu povo? Por meio da pregação, por meio de seus mensageiros. E aí o texto deixa clara a necessidade que mensageiros sejam enviados. Então, ser um mensageiro do evangelho não é uma decisão de fórum íntimo, ok? Há necessidade de ser enviado, de ser separado para essa tarefa. E aqui encontramos esses anjos, que eles são os mensageiros daquela igreja. E eles recebem então a palavra de Cristo para comunicar àquela igreja. De maneira tal, queridos, que nós podemos ter a certeza que Cristo está presente no meio do seu povo. Quando esta igreja ela tem uma liderança submissa à sua palavra. Quando essa igreja ela tem ministros fiéis, nós podemos ter a certeza que Cristo está presente no meio dela. Então essa é uma verdade que nós extraímos claramente desse texto. Cristo fala com a sua igreja por meio dos seus anjos, e isto é, por meio dos seus mensageiros. Outra coisa também interessante nesse aspecto, queridos, é que lá em Efésios capítulo 4, nós lemos que Cristo ele distribuiu dons à igreja, né? E ele que subiu às alturas, levou cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. E aí diz o versículo 10 e 11 do capítulo 4 de Efésios o seguinte, exatamente para essa igreja de Éfeso. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então é o próprio Cristo que providencia os mensageiros de sua igreja. E é ele mesmo que dá a mensagem para esses mensageiros, para esses ministros, comunicar à igreja. É ele que fala por meio da pregação fiel. Assim, queridos irmãos, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que a presença de Cristo é percebida no meio da igreja. Quando na igreja há exposições fiéis da palavra de Deus. Segundo princípio que nós aprendemos aqui de Apocalipse, capítulo 2, é que Cristo protege a sua igreja. Veja, ele conserva na mão direita as 7 estrelas. Nós já vimos isso na exposição anterior. Mão direita é o lugar do favor do Senhor. Cristo está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Com a mão direita ele coloca sobre João para consolá-lo. E as estrelas aqui, nós já aprendemos que estrela, de acordo com Apocalipse 1:20, refere-se aos anjos da igreja. O que ele está dizendo é que ele tem controle sobre a sua liderança. E vimos que isso, em um certo aspecto, é algo terrível, quando essa liderança ela é uma liderança ímpia, não bíblica. Todavia, o propósito aqui é mostrar como ele, Cristo Jesus, preserva e conserva a sua igreja. Veja, ele conserva nas mãos, ele preserva nas mãos os anjos dessa igreja, a liderança da igreja. Ele preserva a igreja, ao mesmo tempo que ele está no meio da igreja. E ele está no meio da igreja por meio do seu tríplice ofício. Veja, é ele que manda a mensagem para a igreja,
Então ele é o profeta, é ele que fala por meio dos anjos, ok? Ele está no meio do candeeiro de ouro, e é interessante porque era a função do sacerdote acender o candelabro, geralmente era essa a função dele. Lá no versículo 13 do capítulo 1, nós vimos que esse que está no meio do candeeiro de ouro, ele está vestido à semelhança de um sacerdote, com vestes talares. Então ele está no meio da igreja como sumo sacerdote. Hebreus 4, versículo 14 em diante, nos lembra que ele é um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso para interceder pela igreja. Então ele está no nosso meio, ele intercede por nós. E ele também reina sobre nós. Por isso ele governa, ele tem na sua mão direita, na mão do seu governo, a liderança da igreja. Ok? Então é assim que Cristo está envolvido com a igreja. Como profeta, como um sumo sacerdote e como rei. Que consolo, queridos, nós encontramos neste versículo. Que consolo. Então ele no meio da igreja aponta para o fato de que a igreja, como um candeeiro de Cristo, ela deve refletir a sua luz. É a luz de Cristo que essa igreja deve refletir, porque Cristo está no meio dela, como diz o versículo 1. De maneira bem interessante, é exatamente isso que nós encontramos sendo dito à igreja de Éfeso, lá na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 5, versículo 8, onde lemos: outrora erais trevas, agora porém sois luz no Senhor, andai como filho da luz, como filhos da luz. Então, esse é o papel da igreja. A igreja deve refletir a luz de Cristo. Porque Cristo, que é a fonte de toda a luz, está no meio dela. Ok? Aqui eu faço algumas aplicações, queridos. A primeira delas: nada está oculto aos olhos de Cristo. Ele conhece a sua igreja, pois ele está no meio dela. Cristo tem a liderança da igreja na sua mão direita, o que implica que ele protege a igreja, que ele sustenta a sua igreja, sustentando os seus líderes. Ele governa a igreja por meio dos seus líderes, por meio dos seus oficiais. E outra aplicação: a presença de Cristo no meio da igreja deve fazer essa igreja refletir a sua luz. Essa é a ordem dada para a igreja, que ela deve brilhar, ela deve refletir a luz de Cristo nela. Ok? Dito isso, o versículo 2 e 3 nos ensina uma outra lição. E a lição que aprendemos do versículo 2 ao 3 é que Cristo conhece o labor fiel da sua igreja. Veja, Cristo conhece a situação de sua igreja. Não é para menos, ele está no meio da igreja. É claro que ele conhece a igreja. Mas isso é dito da seguinte maneira. Perceba no versículo 2. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então veja, ele vê o labor e a perseverança da igreja. Ele diz: eu conheço as tuas obras. Que mensagem confortadora, mas que mensagem terrível. Em que sentido você deve perguntar isso? Se Cristo conhece as obras da igreja, e essa igreja é uma igreja operosa, uma igreja que o serve, uma igreja dependente dele, que maravilha ser conhecida por Cristo dessa maneira. Mas Cristo conhece a sua igreja. Se ela é omissa, se ela é mundana, se ela negocia os seus princípios, ele também a conhece. Cristo conhece você, querido. Cristo sabe o que você faz na sua casa. Cristo sabe o que você faz no seu quarto quando você está sozinho. Cristo sabe cada passo que você dá. Ele tem contado cada fio de cabelo da sua cabeça. Ele sabe de cada uma das suas lutas. Ele é onisciente. Por isso ele diz: eu conheço as tuas obras. Eu sei.
Isso nos faz arrepiar. Mas outra coisa que nós aprendemos aqui, que Cristo ele aprecia o compromisso doutrinário de sua igreja. Veja, ele diz, eu sei que vocês são uma igreja perseverante, né, no labor. Isso é interessante porque a pressão sobre essa igreja para ceder a idolatria era grande, mas ela se manteve perseverante. E aí o texto diz que essa igreja foi perseverante, inclusive em não suportar homens maus, e que colocaste a prova os que assim mesmo se declaram apóstolos e não são. Não é de hoje a mania de se declarar um apóstolo sem ser. Mesmo no período apostólico, nós já encontramos esse velho hábito. Mas essa igreja era uma igreja que sabia bem como distinguir um verdadeiro apóstolo de um falso apóstolo. Ela tinha um compromisso doutrinário fortíssimo. É interessante porque esse foi o conselho do apóstolo Paulo a essa igreja lá em Atos 20, por exemplo, versículo 28 a 38. Em Atos 20, a partir do versículo 17, Paulo chama os presbíteros da igreja de Éfeso para se despedir deles. No versículo 28 a 30, nós lemos Paulo falando àqueles presbíteros: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Então veja, o apóstolo Paulo já havia alertado a igreja de Éfeso sobre isso. Anos depois, nos deparamos com a igreja de Éfeso fazendo o quê? Sendo obediente a esse princípio, sendo zelosa doutrinariamente, não emprestando seus ouvidos a falsos apóstolos, a falsos mestres. E Cristo diz, eu conheço esse teu labor. Ele aprecia isso, queridos. Irmãos, nós vivemos uma época muito infeliz nesse aspecto, onde tentam nos tirar o dever de zelar pela verdade. Vivemos em uma época em que somos desestimulados a dizer que algo é errado, que algo é pecaminoso, que algo não está certo. Somos frequentemente incentivados a sermos demasiadamente tolerantes diante do erro, diante da mentira, diante do falso ensino. Isso parece ser bom aos olhos do mundo, mas aqui nós aprendemos como é estimulante, e nós veremos isso mais à frente até. Nós aprendemos como é estimulante saber que Cristo, ele aprecia o compromisso com a verdade, o compromisso doutrinário. Ele aprecia o zelo pelo seu nome, né? Diz assim o versículo 3: e tens perseverança e suportastes prova por causa do meu nome e não te deixastes esmorecer. Cristo aprecia o zelo por honrar o seu nome. Perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Ok? Pecar contra a igreja é pecar contra Cristo. Pecar contra as Escrituras é pecar contra Cristo. Logo, zelar pelas coisas do reino é zelar pelo nome de Cristo. Não ceder à idolatria era honrar o nome de Cristo. E Cristo diz que ele está apreciando isso. Ele diz, eu sei, conheço as tuas obras e tenho percebido como você tem zelado pelo meu nome. Queridos, aqui nós encontramos então grande incentivo para a vida cristã, para zelar pelo nome de Cristo. Somos chamados a não tomar o nome de Deus em vão, e não tomar o nome de Deus em vão implica viver de maneira que o nome de Deus seja honrado.
Ser fiel nesse período não era fácil. Não ceder ao mundanismo, não ceder à pressão do mundo. As pressões, inclusive econômicas, financeiras, para honrar o nome de Cristo. Era de fato um desafio muito grande. Mas Cristo deixa claro que Ele aprecia o zelo pelo seu nome. Ele diz àquela igreja: eu conheço você e eu sei que vocês têm zelado pelo meu nome. Cristo pode dizer o mesmo, queridos, de nós? Ele pode dizer o mesmo de você? Ora, irmãos, como é bom saber que o Senhor conhece o que fazemos para Ele. Mas como é terrível saber que Ele também conhece o que nós não temos feito. Fica a advertência para nós. E ainda, queridos, do versículo 4 ao 5, nós aprendemos ainda nessa carta, nessa epístola dirigida a essa igreja, que Cristo exorta a sua igreja a retornar ao primeiro amor. E aqui então os versículos de 4 a 5 é o clímax, o ponto alto, digamos assim, dessa carta. No versículo 1, nós encontramos uma introdução à carta. Do versículo 2 a 3, Cristo está descrevendo as qualidades daquela igreja, uma igreja perseverante, uma igreja que estava conservando a fé. Da mesma maneira, Cristo estava conservando o anjo daquela igreja. Mas agora, no versículo 4 a 5, há algo que aquela igreja havia abandonado. É dito: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Cristo exorta aquela igreja, queridos, a retornar ao primeiro amor. Mas o que é esse primeiro amor? Não é fácil definir isso a partir do texto aqui, tá ok? Mas algumas coisas, alguns princípios nos ajudam a elucidar a questão, tá bom? Um primeiro princípio veja, Cristo sempre ele se revela à igreja na sua introdução de acordo com a necessidade daquela igreja, com o problema dela. Nós perceberemos isso semana que vem ao analisarmos a igreja de Esmina. Uma igreja onde muitas pessoas estavam morrendo por causa da fé. Cristo se apresenta a ela como? Como aquele que estava morto, que tinha morrido, que estava vivo, embora estivesse morto no passado, embora estivesse morrido no passado. Aquele que morreu e viveu, né? E essa introdução, ela dá um ânimo para aquela igreja que muitos de seus membros estavam morrendo. Mas agora aqui na igreja de Éfeso, Cristo se apresenta a ela como um candeeiro, como luz. Isso então nos joga luz acerca do pecado daquela igreja. Talvez o pecado daquela igreja tenha sido o abandono do testemunho do evangelho. Talvez aquela igreja ela tenha se tornado uma espécie de casulo dos santos, onde era uma igreja que não saía mais para iluminar o mundo, mas havia se fechado, se protegido. Ora, queridos, isso faz sentido porque Deus deu essa ordem para Israel e para a sua igreja de ser luz do mundo, luz para o mundo. Por isso a igreja é chamada de candeeiro. Isaías 46, versículo de 6 a 7, e Isaías 49, 6, deixa isso claro. Vemos ali a ordem para que o povo de Deus fosse luz entre as nações, luz para os gentios. Chegamos em Mateus 5, versículo 14 a 15, aprendemos o mesmo princípio. A necessidade de deixar a luz da igreja brilhar para que os homens, vendo então as boas obras da igreja, glorifiquem a Deus. Então, testemunhar do evangelho é manifestar a luz de Cristo no mundo. É fazer a luz
da igreja, fazer com que o candeeiro resplandeça sobre um alto e todos vejam. Aquela igreja de Éfeso estava sendo perseguida por causa de sua fé e ela não estava cedendo à idolatria. Mas talvez ela tenha se tornado uma igreja orgulhosa, ao ponto de se fechar, de não sair mais para evangelizar, de não mais semear a palavra de Deus. Ora, queridos, como disse J.K. Bill, um amor apaixonado por Cristo nos leva a amar os de fora e a buscar ganhá-los. E isso a igreja de Éfeso havia perdido. Então a primeira coisa é que esse primeiro amor, que é também chamado volta à prática das primeiras obras, implica necessariamente num retorno ao papel da igreja de ser luz do mundo. Afinal de contas, aquele que é a fonte de sua luz está no meio dela. Essa é uma primeira verdade que aprendemos aqui. Uma segunda verdade é que esse primeiro amor também pode apontar para uma vida de devoção a Cristo. Ok? Se lembra lá de 1 de João, capítulo 4, versículo 10? 1 de João 4, 10 diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos pecados. E aí o versículo 19 diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Talvez voltar ao primeiro amor seria voltar exatamente a esse princípio de devoção, do amor, da reação do nosso amor ao amor primeiro. Voltar ao amor primeiro é voltar a Deus, é voltar a uma vida de devoção ao Senhor. Amor implica em dedicação, amor implica em devoção, amor implica em autorrenúncia em prol do objeto amado. Amar é dedicar-se a outrem. Talvez aquela igreja havia se tornado zelosa doutrinariamente, mas sem fervor espiritual, sem devoção espiritual, sem buscar o Senhor com força, com paixão, com devoção, com zelo. É possível, queridos, muitas vezes viver a vida cristã, cumprir com todos os nossos papéis, mas sem devoção e sem amor de fato. William Hendrickson, ele ilustra isso ao comentar inclusive esse texto dizendo o seguinte: ele compara isso com o papel de uma esposa que é fiel, mas não ama mais o marido. Ela não trai, mas ela também não ama. E aí Hendrickson diz o seguinte: uma esposa, por exemplo, pode ser bastante fiel ao seu marido e pode até dar evidência de diligente atenção nas coisas pertinentes, e ainda assim ter falta de amor. Seu senso de dever apenas pode movê-la a permanecer fiel em todos os detalhes de atenção que presta. Igualmente, um crente pode ser assíduo na frequência dos cultos. A despeito disso, pode não estar tão devotado ao Senhor como já foi um dia. Às vezes, mantemos os nossos deveres religiosos, mas sem a devoção religiosa, sem o amor, sem o fervor por sua causa. Então, voltar ao primeiro amor seria voltar a esse ponto inicial, de servir a Deus não por obrigação, mas de servir a Deus tanto por obrigação, mas como devoção, com prazer. Dito isso, queridos, quão distante você está do primeiro amor? Quão distante você está desses dois princípios? Você tem testemunhado do Evangelho? Você tem sido luz para o mundo? O mundo tem visto a luz de Cristo brilhar em você? Ou você tem sido motivo para escárnio? Ou você tem sido motivo para que difamem o nome de Cristo?
Geralmente nós não conseguimos ser luz no mundo quando a nossa devoção particular ao Senhor também está bugada. Como é que está a sua devoção particular ao Senhor? Você tem vivido para a glória dele? Você tem se dedicado a ele? Ou você é como a mulher que rendo que você narrou a história aqui? É como aquela mulher que, embora fiel, embora mantendo o casamento, não tem mais afeições e nem amor. Como é que é a tua relação com Cristo? Quão distante você está? A ordem aqui é volte ao primeiro amor. A ordem aqui é se arrependa. A ordem aqui é lembra-te de onde caíste. Olhe para o momento em que tudo começou a mudar. Olhe para o momento que você voltou a ser talvez escravizado de novo por alguns pecados. E hoje o Senhor Jesus Cristo nos chama ao arrependimento, para que lembremos de onde nós caímos e assim possamos voltar ao primeiro amor. Queridos, voltem ao primeiro amor. Voltem àquele que lhe amou primeiro. Viva de uma maneira que esse amor dele por você lhe leve a brilhar nesse mundo de trevas. Viva de maneira tal que aquele que lhe amou primeiro tenha esse amor sendo refletido em você. Seja um amor reativo, um amor que lhe leva a amá-lo de volta. Que o Senhor quebre a dureza de seu coração. Que toda gelidez caia por terra, que toda frieza, que toda apatia sejam completamente disseminadas, que toda essa apatia ela possa ser completamente dissolvida por essa ordem, por essa exortação de Cristo, para que vocês voltem ao primeiro amor. Retornemos ao primeiro amor. Nos devotando a Ele e fazendo a nossa luz brilhar. Mas ainda, queridos, o versículo 6 também nos apresenta um outro princípio. Que Cristo aprecia a defesa da fé. Já vimos que Ele aprecia o compromisso doutrinário. Mas agora Ele aprecia esse compromisso doutrinário que percebe, que sabe distinguir o erro, o errado do correto, que consegue perceber quem é um falso apóstolo e quem não é. Mas Cristo, ele agora separa um momento para dar um voto de louvor a essa igreja por um fato. Essa igreja era comprometida de tal maneira com a verdade, e isso era exemplificado pelo fato de que aquela igreja ela tinha ódio das obras dos nicolaítas. E o que nos surpreende aqui é Cristo dizer que também odeia as obras dos nicolaítas. Cristo também odeia a heresia. E esse é outro princípio que aprendemos aqui. Cristo aprecia a defesa da fé. Então Cristo odeia tanto o comportamento pecaminoso, por isso ele chama aquela igreja a retornar ao primeiro amor, como ele também odeia a heresia que leva a um comportamento pecaminoso. Ok? É o caso daqui dos nicolaítas. Os nicolaítas eram um grupo, era um protótipo, era uma semente daquilo que se tornou o pensamento liberal, né? Dentro da teologia. Porque era isso que eles eram liberais, ao ponto que eles imaginavam que não tinha problema nenhum você ser cristão e fazer determinadas práticas, idólatras, pagãs e pecaminosas, ok? E aí talvez sejam chamados de nicolaítas por causa disso. Em outro momento, em uma outra carta, nós vamos ver na carta à igreja de Pérgamo a relação dos nicolaítas com o pensamento de Balaão. Mas, para a gente não atropelar nenhuma das exposições, hoje o que nós precisamos entender, esses nicolaítas, eles tinham um pensamento de que era possível você ser cristão e negociar princípios bíblicos da palavra de Deus, ok? Mas como o Hendrickson pontua de forma muito adequada, o Senhor odeia
qualquer comprometimento com o mundo. Ele louva a igreja em Éfeso pela sua posição firme contra as obras dos nicolaítas, contra aqueles que queriam corromper o ensino e a vida daquela igreja. Mas como é importante, queridos, aprendermos essa verdade. Ok? Vivemos em uma época que somos chamados a um pacifismo besta e tolo. Somos chamados a sermos pacíficos, mas nós não somos chamados a um pacifismo tolo. Um pacifismo que ignora o papel da fé cristã de estabelecer antítese com qualquer filosofia humana e mundana. A nossa fé ela não dialoga com outras visões de mundo para fazer uma síntese entre a Escritura e essas visões de mundo. Ela dialoga com essas cosmovisões para estabelecer um contraste, uma antítese e para mostrar que, embora havendo eventualmente algum contato de verdade, a máxima é que a Escritura é a fonte de toda a verdade. Que a Escritura não carece de nenhuma verdade que seja criada por Satanás ou por invenção humana. Ela mesma é a fonte de toda a verdade. E todo o pensamento deve ser desenvolvido a partir dela. A Escritura é exclusivista e nós precisamos declarar isso. E perceba, Cristo diz, não são apenas vocês que odeiam as obras dos nicolaítas. Eu também odeio. Cristo odeia as obras dos nicolaítas. Até mesmo porque as obras deles conduziam à idolatria. E a idolatria é a abominação. Não é à toa que 1 Coríntios 10, 14, nós temos o imperativo, fugir da idolatria. A idolatria é algo tão terrível que devemos fugir dela e não tentar sintetizar a nossa fé com ela. E era isso que faziam os nicolaítas. E por isso a igreja de Éfeso odiava os nicolaítas. E Cristo odiava também as práticas deles. Que aplicação tiramos daqui, queridos? Precisamos conhecer a nossa fé. E precisamos colocar a nossa fé em prática. Por fim, eu concluo com um quinto ponto no versículo 7, que nos lembra que quando Cristo exorta a igreja a ouvir a palavra dele, ele está exortando a igreja a ouvir o Espírito Santo. Ouvir a palavra de Cristo é ouvir o Espírito Santo. Diz assim o versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ora, queridos, ouvir a voz de Cristo é ouvir o Espírito Santo. É interessante essa relação, porque Cristo manda a carta para o anjo da igreja, o anjo da igreja lê a carta, e aí nós encontramos uma ordem aqui. Qual é a ordem aqui? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas quem fala não é Cristo, mas quem aplica é o Espírito Santo. Perceba, a Trindade está envolvida nisso tudo. Quando eu resisto ao Espírito Santo, eu estou resistindo a Cristo. Quando eu resisto à pregação, eu estou resistindo a Cristo e eu estou resistindo ao Espírito Santo. Ok? Então, sempre que você ouvir a palavra de Deus, e sempre que a palavra de Deus for aplicada ao seu coração, você pode e deve fazer um julgamento. O julgamento é, isso que eu estou ouvindo é verdadeiro? Sendo verdadeiro, você não tem a opção de não obedecer. Ouvir aqui, o verbo ouvir, implica mais do que escutar. É mais do que o exercício auditivo. Ouvir é literalmente obedecer. Você lembra quando nossos pais nos diziam, menino, me ouve? Nossos pais não estavam querendo dizer, naquele momento que estavam nos exortando, simplesmente para prestar atenção no que eles estavam falando. Mas quando nosso pai, nossa mãe nos dizia, ou ainda nos diz, me ouve, o que eles querem dizer com isso? Obedece, atende o que eu estou falando.
Ouvir na Escritura é obedecer. Ok? E se o que está sendo dito é verdadeiro, nós não temos outra opção a não ser obedecer. E não obedecer é resistir ao Espírito Santo, pois é ele que aplica a palavra de Deus. E no mais, essa carta ela termina com uma promessa maravilhosa. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O paraíso de Deus, né, é um lugar de comunhão inefável. Se lembra quando lá em Lucas 23, 43, nós lemos o Senhor dizendo para o ladrão lá na cruz, ainda hoje, né, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em 2 Coríntios 12, 4, nós aprendemos que o paraíso é um lugar onde ouvimos coisas inefáveis. Esse é o relato do apóstolo Paulo que teve essa experiência também. E ele diz que viu coisas inefáveis, ou seja, aquilo que não há como se exprimir em palavras. E o que está nesse paraíso? A árvore da vida. A árvore da vida é símbolo da comunhão com Deus. É alusão do que está lá em Gênesis 2:9, onde nós encontramos a árvore da vida lá colocada e o homem tinha acesso. Mas quando ele peca, lá em Gênesis 3, 22, 24, ele perde o acesso a essa árvore da vida. Mas Apocalipse 22, 2, 14, novamente a árvore da vida está ali disponível para o homem. É como se a árvore da vida funcionasse como um sacramento, como um meio de graça. Mas lembre-se, o livro de Apocalipse é simbólico. A árvore da vida aponta para a comunhão com Deus. É a árvore da vida porque aponta para a vida eterna. Se lembra que lá em Gênesis 3, 22, 24, o homem foi vetado de comê-la para não viver eternamente. Em outras palavras, o que nós aprendemos aqui é que Cristo diz que ao vencedor será dado a ele vida eterna e o desfrutar, o deleite no paraíso de Deus. Existe um lugar muito mais deleitável, muito mais nobre, muito mais fantástico do que Éfeso. Há um lugar muito mais majestoso por ser verdadeiro do que o Monte Olimpo dos deuses pagãos, que é o paraíso de Deus. Há um lugar, e esse lugar é lugar de comunhão fina, de comunhão inefável. Mas essa promessa é dada para quem? Ao vencedor. A palavra aqui traduzida por vencedor poderia ser traduzida também por aquele que está vencendo. É interessante porque o que se tem em mente aqui não é apenas quem chegou na linha final da corrida cristã. O que se tem em mente é aqueles que estão correndo, é os que estão vencendo. Aprendemos na Escritura que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E aqueles que estão vencendo, há a promessa de que nós teremos o privilégio de ter comunhão plena com o Senhor, simbolizada aqui na linguagem da árvore da vida e do paraíso. Queridos, eu concluo então com algumas aplicações. Primeira aplicação, perceba a necessidade de ouvir e obedecer. Tiago 1, 19 a 26 vai nos lembrar a necessidade de não sermos meros ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Outra aplicação que nós extraímos daqui, queridos irmãos, é a necessidade que também nós temos de descanso, de deleite, que muitas vezes tentamos preencher com as coisas desse mundo, mas somos exortados a olhar para o paraíso, a olhar para o que está de fato nos reservado.
Nós devemos olhar então para essa promessa maravilhosa e nos lembrarmos da época em que nós já não estaremos mais neste mundo de dores. Outras aplicações que fluem daqui, queridos, é que a Escritura ela é central para a nossa vida. Não é por meio aqui, como está bem demonstrado no primeiro versículo. É por meio do anjo que Cristo fala com a sua igreja. É por meio, então, da mensagem daquela carta, daquela escritura sagrada, simbolizando aqui toda a escritura. É por meio da Bíblia que nós somos alimentados, exortados, equipados e capacitados. Outra coisa que aprendemos aqui nessa epístola, a importância de aprendermos a reconhecer as virtudes uns dos outros. Essa igreja tinha um pecado terrível, estava abandonando o primeiro amor, mas nem por isso Cristo ignoraria as qualidades daquela igreja, que é uma igreja perseverante, que havia se rebelado contra a idolatria romana, estava firme nesse sentido, mas manteve o seu posto. Terceira aplicação. Nós precisamos equilibrar o nosso compromisso doutrinário, a defesa da fé, com a nossa devoção a Cristo e com ser luz para o mundo. Nós não somos chamados a preferir uma coisa em detrimento da outra. Nós somos chamados a manter as duas verdades. E aplica ainda, queridos. Precisamos entender e ter o cuidado para não nos tornarmos meros ativistas eclesiásticos. Tendo programações sobre programações eclesiásticas e esquecermos da nossa maior necessidade, que é devoção particular com o Senhor. É compromisso particular com o Senhor. A igreja de Éfeso tinha um compromisso doutrinário, era laboriosa no serviço do Senhor, mas precisava retornar ao primeiro amor. Outro ponto importante aqui, veja que Cristo ameaça aquela igreja. Se você não mudar, eu vou remover o teu candeeiro. Literalmente Cristo está dizendo, eu vou te abandonar como igreja. Quantas igrejas apostataram da fé? Quantas igrejas Cristo virou as costas? Por isso, outra lição que devemos aprender aqui é o cuidado que devemos ter com a falsa segurança, que é aquela que nos leva a viver confortavelmente com o pecado enquanto nos devotamos ao Senhor. Por causa disso, o Senhor anuncia juízo sobre aquela igreja, para que os verdadeiros cristãos fiquem alarmados e entendam que Deus não quer que a gente viva no pecado e no serviço a Ele. E por último, última aplicação, ouvir a verdade pregada é mais do que dar ouvidos a homens, é ouvir o próprio Espírito Santo. Ouvir é mais do que exercitar nossa capacidade auditiva. Ouvir é obedecer. Que essa carta então nos ensine a voltar ao primeiro amor. E voltar ao primeiro amor é voltar a ter comunhão com o Senhor indizível. Voltar ao primeiro amor é não dar apenas ênfase na doutrina, mas associar essa ênfase na doutrina à vida prática e ao testemunho do Evangelho. Que essa carta nos ensine a necessidade que nós temos de nos devotarmos a Cristo, de voltarmos ao primeiro amor, e que essa carta nos ensine a necessidade que nós temos de manter nossos olhos no alto, no lugar que está sendo preparado para nós. Que essa carta nos ensine a abandonar toda e qualquer forma de idolatria para vivermos uma vida para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém. Vamos orar? Gracioso e bondoso Deus, aplica, ó Deus, a tua palavra em nosso coração. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. É isso, pessoal. Está encerrado a nossa exposição nesse final de tarde. Que o Senhor abençoe a todos e até terça-feira com a graça de Deus. Até mais, pessoal.